Na semana passada, eu compartilhei um pouco com vocês da minha história. Quem estava aqui se lembra, né? De como eu me diverti confiando no meu próprio eu e o quanto eu percebia que aquilo só ia me trazer mais vazio e mais decepção. Mas uma parte da história que eu não contei é como eu cheguei lá. E eu cheguei lá quando não foi assim... Você já tomou bezetacil? Você sabe como é que é uma bezetacil? Além de dolorida, né? Além de dolorida, é um remédio que costuma funcionar rápido. Mas na verdade, o meu afastamento não foi uma bezetacil, ele foi mais um remédio homeopático. Pequenas pílulas a cada dia. Eu era membro desta igreja e eu comecei pouco a pouco a me afastar da comunhão dos irmãos. Primeiro era um barzinho aqui, depois era uma festinha ali, depois era uma programação do meu grupo de teatro, um barzinho, um violão. E aos poucos eu fui me afastando. Aos poucos o meu coração ele foi se esfriando e eu experimentei na minha própria vida aquilo que dizem que a brasa fora do braseiro ela acaba perdendo o seu fulgor, ela acaba perdendo o seu calor. Eu parei de ter prazer nas coisas de Deus. Meu coração, ele se esfriou para as coisas de Deus, para a comunhão dos irmãos, de tal maneira que muitos aqui me procuravam, perguntando o que é que tinha acontecido, e eu nem respondia, porque afinal de contas essas coisas já não me interessavam mais. A verdade é que o meu coração, ele foi se esfriando, e eu sei que talvez essa... eu sei que esta não é apenas a minha história, mas ela também é a sua, que se encontra, ou já se encontrou, ou um dia vai se encontrar ainda na sua vida ansioso, diante de problemas de difícil solução. A ansiedade às vezes bate no nosso coração. Eu sei também que essa é a história, uma história semelhante à minha, daqueles que buscam alcançar os seus sonhos e as suas conquistas materiais. Buscam seus sonhos, vivem para buscar crescimento material. É a história daqueles que estão também ofuscados com o brilho desse mundo. Olham para esse mundo e pensam que ele pode oferecer algo melhor, algo diferente do que você tem na casa do Pai. É importante nós falarmos sobre isso porque o impacto dessa postura, desse tipo de atitude, desse tipo de vida, ele tem um impacto terrível. Viver assim desestimula a gente na nossa vida cristã. Desestimula a gente na vida cristã. Viver assim nos faz lutar contra vícios, contra hábitos, os quais aparentemente nós não conseguimos vencer. A vida dessa maneira, ela faz com que nós nos estagnemos em relação ao nosso crescimento espiritual. Nós jamais alcançamos a maturidade que Deus espera que eu e você tenhamos. Uma vida assim faz com que a gente se sinta frio, faz com que a gente se sinta incapaz de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos saber, meus irmãos, que para uma boa semente é necessária uma somente. Para uma boa semente é necessária uma só mente. O ministério do Senhor Jesus, a história que nós vamos contar hoje é uma história a respeito do ministério, do início do ministério do Senhor Jesus. Nós reparamos nessa história, nesse contexto, que ela é uma história que é uma jornada que encontrou resistência desde o seu início. Jesus, ele foi resistido pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelas autoridades do povo, pelos religiosos do seu tempo, desde o início do seu ministério. Diante dessa resistência, é bem possível que os discípulos se perguntassem, mas por que o avanço do reino é tão lento? Por que as pessoas, vendo e ouvindo a Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus, reconhecendo que os sinais de Jesus, conhecendo que Jesus opera grandes sinais e traz um ensino com uma autoridade como ninguém mais apresentava, como é que essas pessoas não se convencem de uma vez por todas que Jesus é o Messias e que ele veio para libertar o seu povo
seja qual for o contexto de libertação, o conceito de libertação que eles tivessem. Por que o avanço do reino é tão lento? Então, para explicar isso, o Senhor Jesus conta a eles uma parábola. A parábola do semeador. Na parábola do semeador, eu sei que você a conhece, pelo menos razoavelmente, nós temos algumas constantes. A semente na parábola do semeador é sempre a mesma. Não existe diferença. A semente é sempre a semente de um mesmo tipo. É aquela semente que é a semente da palavra de Deus, sempre boa, que contém dentro de si a força vital que pode transformar a minha e a sua vida. Na parábola do semeador, o semeador é sempre o mesmo. Ele representa Deus, sim, ele representa Jesus, mas representa também o seu povo. Na tarefa de levar a mensagem do Evangelho adiante, nós lançamos a semente do Evangelho. Os frutos da semente são os efeitos da palavra na vida daquele que crê. É a justiça de Cristo, é a nossa santificação progressiva, é o amor que nós desenvolvemos a cada dia por Deus e uns pelos outros. A diferença na parábola do semeador está nos solos. É isso que há de diferente na parábola. Algumas sementes, diz o Senhor Jesus nessa parábola, elas caem num solo rochoso. E o solo rochoso, na parábola do semeador, é aquele solo do coração duro, daqueles que nem sequer ouvem a palavra, eles a rejeitam de pronto. É aquele coração em que a palavra não penetra. Outras sementes, diz o Senhor Jesus, caem num solo raso. Terra rasa, sabe como é que é aquela sementinha que você joga na terra rasa? Ela cresce um pouquinho, mas ela não tem raiz e ela seca. É o coração daqueles que se entusiasmam com o Evangelho, recebem o Evangelho com alegria, mas diante das perseguições, diante das dificuldades do caminho, diante do fardo, do jugo que o Senhor Jesus nos chama a carregar, logo essas pessoas se desestimulam e vão embora. A Sandra lembrou um pouco desse tipo de pessoa na liturgia. Nós tivemos já pessoas aqui em que a semente caiu num solo raso. Outras, diz o Senhor Jesus, caem num solo bom. E essas que caem num solo bom, elas dão fruto abundante. A vida das pessoas é transformada. Elas se convertem. Elas têm um encontro pessoal com Jesus, um encontro que muda quem elas são de uma vez por todas. Mas há um tipo de solo sobre o qual eu quero falar hoje nessa série dos deuses falsos. Há um tipo de solo sobre o qual ele vai explicar essa nossa frase de chamada que eu compartilhei com vocês nessa semana. Talvez você tenha recebido isso e disse, mas o que isso quer dizer? Para uma semente, para uma boa semente, uma somente. É sobre esse tipo de solo que eu quero falar com vocês a partir do texto de Marcos, capítulo 4, versos 7, depois dos versos 18 e 19. Se você não consegue ler, acompanhe na sua Bíblia. Ficou pequeno, né? Mas é o que deu para fazer. Outra parte, diz o Senhor Jesus, caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. E aí vem a explicação. Outras, ainda como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. No verso 7 você tem a citação e nos versos 18 e 19 a explicação. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. E a explicação são como a semente lançada entre espinhos que ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. O que são os espinhos, meus irmãos? O que são os espinhos nessa parábola? Eu e você, nós não somos nada diferentes. Eu e você tentamos a todo custo sufocar a dor. Nós tentamos a todo custo evitar dor, evitar sofrimento, evitar adversidade, não é verdade?
Nós queremos evitar isso, a todo custo. Na nossa sociedade, principalmente, no tempo em que a gente vive, o prazer, a busca pelo prazer é quase que uma obrigação. O prazer é buscado e servido como se ele fosse um Deus. Você tem a obrigação de ser feliz. É assim que querem nos fazer pensar, não é verdade? Evite todo o sofrimento. Busque o prazer, busque a satisfação. Esses são os espinhos. Os espinhos são justamente esta tentativa de buscar o prazer, a satisfação, a todo custo. Nessa parábola, o Senhor Jesus fala a respeito disso, no verso 19, o espinho da ansiedade, da preocupação com as coisas desse mundo. A ansiedade surge justamente quando nós tentamos evitar a adversidade, nós tentamos evitar o mal. Diante da possibilidade de que algo dê errado, você já fica com o teu coração pesaroso, o teu coração ansioso. Você sabe como é que é isso? Esse é o espinho da ansiedade. Mas o fato é que é absolutamente impossível evitar o mal. Nós não conseguimos evitar o mal, por mais que você se precaveja, por mais que você se esforce, alguma coisa vai dar errado na sua vida. Lei de Murphy, sabe? Se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Vai acontecer em um momento ou outro. Nós não conseguimos evitar. Eclesiastes 2, versos 22 e 23 diz: que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, o seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Olhe para esse versículo e diga se em muitos momentos ele não corresponde à sua vida. Você trabalha e mesmo assim você sofre. Muitas vezes você fica preocupado na sua cama e você não consegue dormir. É o espinho da ansiedade te atacando. Há nesse texto também o espinho da riqueza, da busca pela riqueza. E a riqueza é a nossa busca de autoglorificação. Nós buscamos riquezas, às vezes até muito mais do que nós necessitamos, talvez para agradar a nós mesmos ou para agradar pessoas às quais nós nem mesmo nos importamos. É a glorificação do eu. Não basta que eu tenha um Fusquinha que me leva para a igreja, eu preciso ter uma Maserati que me traga para a igreja. Mas como nós somos tolos em relação a isso? O Fusquinha te leva no mesmo lugar que a Maserati vai te levar. A riqueza, meus irmãos, como toda a glória humana, ela é enganosa. A busca pela riqueza é um engano, é uma tolice. Eclesiastes, mais uma vez, capítulo 5, versos 10 e 11, diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Se eu me limitasse a esse trecho do versículo, já seria suficiente aí. Quem ama o dinheiro jamais vai ter o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Você tem riqueza, você compra alguma coisa que te satisfaz, que você fica feliz, mas logo isso vai embora. Você tem um Fusquinha, vou pegar o exemplo do Fusquinha. Você larga ele na rua e ninguém leva ele embora. Aí você compra uma Maserati. No Fusquinha você não precisa colocar seguro, mas aí quando você compra uma Maserati, é bom que você coloque o seguro. O IPVA do Fusquinha nem tinha, porque depois de 20 anos você já não paga mais. Aí você tem a Maserati, e aí você tem que trabalhar para sustentar aquele carro. Com o Fusquinha você colocava R$100 de gasolina. A Maserati vai saber quanto. A riqueza é enganosa. A riqueza, ela é enganosa, ela é um Deus enganoso, que não pode satisfazer o coração. Há também no texto o espinho da cobiça. E a cobiça é aquela nossa tentativa de ter aquilo que não nos pertence. É você olhar para o que o outro tem e desejar aquilo que o outro tem. Mas não existe cobiça sem dores.
Não existe cobiça sem dor. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, sobre o qual nosso irmão Elton vai pregar na semana que vem, diz assim: pois o amor do dinheiro é a raiz de quê? Todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com o quê? Muitos sofrimentos. Pessoas, por amarem o dinheiro, se sujeitam a muitos sofrimentos. E aí nós temos o contraponto de Provérbios 10, 22, que diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A riqueza traz alegria passageira, mas a bênção do Senhor não traz dor nenhuma. É aquela ilusão da prosperidade do governo Lula. Você se lembra disso? Na época do governo Lula, final do governo Lula, quando ia acontecer a transição ali para o governo da Dilma, naquele período todo mundo comprou carro, não é verdade? Camarada recebia o Bolsa Família, ou então conseguiu um aumentinho no salário, a primeira coisa que ele foi correr numa agência, foi correr numa concessionária, fazer um crediário e comprar um carro novo. Camarada morava num apartamento de 40 metros quadrados. Chegou o governo Lula, aquela ilusão de prosperidade, o que o cara fez? Vou mudar para uma casa, um sobradão maior, 100 metros quadrados, 200 metros quadrados. Pois é. Agora a inflação está voltando. E com a inflação voltando, os juros sobem. O desemprego aparece. E agora? Como é que você vai pagar aquilo que você comprou? É ilusório. Todos esses espinhos, a ansiedade, a busca da riqueza, a cobiça, tudo isso é uma mera ilusão. Nós deveríamos dar ouvido, não só à palavra de Deus, mas que você desse ouvido aos teólogos do grupo Titãs. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. A vida é assim. O que fazem os espinhos? O que é que os espinhos fazem? Esses espinhos da busca pela riqueza, da ansiedade, da cobiça. Os espinhos, eles retiram a força vital da semente. Você sabe o que é uma erva daninha? A erva daninha, ela rouba a força da planta boa. Por isso você precisa tirar as ervas daninhas, porque senão a planta boa, ela não cresce. Às vezes é o entulho, né? É o entulho que rouba essa força vital. A palavra traz vida. A palavra, a semente da palavra de Deus, ela tem vida em si mesma e ela traz vida, mas como é que essa vida vai se manifestar no meio de tanto entulho? Como é que a vida ela se manifesta? A vida da planta, a vida da semente, que é a palavra de Deus, ela vai se misturar, ela vai conseguir crescer no meio de tanto entulho que eu e você colocamos no nosso coração por meio de ansiedade, dessa busca pelas riquezas. Como é que ela vai crescer? Eu não sei se você se lembra, mas antes que a gente fizesse esse gramado aqui da IPA, aqui na frente, nós havíamos jogado ali todo o entulho das antigas casas, né? Das casas que havia aqui. Elas haviam sido derrubadas, todo o entulho não, mas uma boa parte do entulho ficou ali espalhado, né? Então você tinha aqui um monte de pedras. E aí o conselho resolveu ajardinar aqui essa frente, né? Colocar essas gramas, as plantas, as flores. O que foi feito? Foi colocado simplesmente a capa de grama ali, aquelas placas de grama? Não. Se você simplesmente colocasse as placas de grama, aquela grama ia secar. Por quê? Porque a raiz não consegue ter força. Você tem que tirar uma camada daquela pedra, colocar a terra boa, e aí então vem a grama, vem as plantas. Por quê?
Por que o entulho? Por que a erva daninha? Por que os espinhos sobre os quais nós estamos falando hoje? Elas tiram a força vital da semente. O nosso coração, meus irmãos, ele está tão cheio pela busca por prazer, pela busca por satisfação, que a semente da palavra não tem espaço para dar o seu fruto. O coração da gente às vezes fica tão cheio com essa busca por riqueza, essa busca por prazer, essa busca por satisfação, essa busca por aquilo que não pode trazer satisfação, fica tão cheio o nosso coração que não existe espaço para a palavra de Deus. Eu ia aqui realizar uma experiência hoje, acabei esquecendo. Mas imagine você, isso funciona mais ou menos como se você tivesse um copo com óleo. Um copo com óleo, imagine um copo com óleo. A unção da palavra de Deus, esse óleo simbolizando a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus, e de repente você começa a jogar água em cima desse óleo. Não, a água não vai se misturar com óleo. O que vai acontecer é que a água vai expulsar o óleo. Da mesma maneira, eu e você, por essa busca desenfreada por prazer, por satisfação, nós acabamos lançando Jesus para fora do nosso coração. Daí, porque para uma boa semente, uma somente. Se nós queremos o fruto da palavra, o nosso coração não pode estar dividido. Se você quer experimentar na tua vida o fruto da palavra de Deus, os frutos da palavra de Deus, da semente da palavra de Deus no teu coração, o teu coração não pode estar dividido. Não se pode servir a dois senhores. Mateus 6,24, não se pode servir a dois senhores. Porque como o Senhor Jesus já disse, ou você vai honrar a um, ou você vai honrar a outro. Não tem jeito, você não vai conseguir honrar os dois. Não se pode servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. Não se pode servir a Deus e servir aos seus próprios prazeres ao mesmo tempo. Daí você entende por que você não tem prazer na oração. Dá para entender por que você não tem prazer no coração quando você ora. Daí você entende por que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus quando nós lemos a palavra. E quantas vezes isso acontece comigo? E eu acho que eu não estou sozinho nessa. Você abre a palavra porque te ensinaram que isso é certo, você lê aquilo, mas aquilo não faz diferença na tua vida. Teu coração está frio. Daí você entende porque muitas vezes servir na obra é um fardo a ser levado sob gemidos e chicote. Você só vai servir se tiver alguém te cutucando. Vai, meu irmão, e aí, como é que é? Você fez aquilo que eu te pedi? E você geme, mas que coisa, esse pastor é um chato. Coração dividido. Daí você entende porque você não consegue amar o próximo como você deveria, com o amor que você deveria demonstrar. Daí você entende porque muitas vezes você conta os minutos para o pastor parar de falar. E não venha me dizer que você não faz isso. Daí você entende porque tantas vezes você conta os minutos, você não aguenta mais o pastor falando, esse homem vai falar por quanto tempo? Daí você entende porque você não consegue dormir com a sua preocupação cotidiana. E infelizmente tem irmãos, é lógico, nós entendemos alguns problemas, mas tem muito irmão que só consegue dormir à base de remédio. Por causa dessa ansiedade, o que é que eu vou fazer amanhã? O que é que eu vou fazer com os meus problemas? Daí você entende porque muitas vezes você vê a saúde, você vê a sua família se esvaindo porque você trabalha demais. E você trabalha demais para correr atrás do vento. Porque a riqueza, a cobiça, tudo isso é enganoso. Não há espaço para o Deus verdadeiro, meus irmãos. Preste bem atenção nisso. Não existe espaço para o Deus verdadeiro quando o Deus falso já tomou tudo de você. O teu coração está todo tomado pelo Deus falso, então não existe espaço para o Deus verdadeiro.
Que tal se finalmente você aceitasse que Deus cuida de você? Aceite finalmente de uma vez isso, Deus cuida de você. Não existe razão para ansiedade. E se por acaso, ainda assim, a ansiedade vier, você ainda conta com o recurso precioso da oração. Você pode colocar a sua ansiedade diante de Deus e Ele vai aliviar isso de você, esta ansiedade. Que tal se finalmente você aceitasse que os tesouros desse mundo perecem? Aceite isso de uma vez por todas. A tua Maserati vai perecer. A tua casa nos jardins vai perecer. A tua conta no banco vai perecer. A roupa com que você está vestido vai perecer. A roupa com que você vai ser sepultado vai perecer. Os tesouros desse mundo perecem. Aceite isso de uma vez por todas. Quem sabe você aprenda a não correr mais atrás do vento. Que tal se finalmente você aceitasse que Deus dá a você aquilo de que você realmente necessita? Deus dá a cada um de nós aquilo de que nós realmente necessitamos. Que tal se finalmente você aceitasse isso? Se você cortar os espinhos, a semente vai frutificar. Se você lutar para lançar esses espinhos fora do teu coração, a semente vai dar o seu fruto em paz perfeita. Você vai experimentar o que é a verdadeira paz que excede todo entendimento. Corte os espinhos e você vai experimentar a alegria inabalável que o Espírito de Deus proporciona. Corte os espinhos e você vai saber o que é satisfação completa na vida. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Fazia tempo que eu não cantava, né? Se você tentar se livrar dos espinhos, isso vai redundar em glórias ao nosso Deus. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história do presidente do Uruguai, Pepe Mujica, um ímpio, comunista ateu. Está lutando agora? Não está lutando não, já foi aprovada a liberação do comércio de maconha no seu país. José Mujica afirmou numa entrevista que ele não concorda com o título que lhe foi atribuído pela imprensa. O título é de o presidente mais pobre do mundo. Isso porque Pepe Mujica, ele não mora num palácio, assim como a nossa ilustríssima presidente. Pepe Mujica, ele mora nos arredores de Montevidéu, numa chácara bastante simples, uma casa bastante simples, cercado com as suas galinhas, os seus cachorros. É um homem que passa a maior parte do seu dia vestido com roupas informais. Chamaram ele de presidente mais pobre do mundo. Ele disse assim: sou austero, sóbrio, carrego poucas coisas comigo porque para viver eu não preciso muito mais do que eu tenho. Luto pela liberdade, e liberdade é ter tempo para fazer o que se gosta, disse o presidente. Ele considera que o indivíduo não é livre quando trabalha porque está submetido à lei da necessidade. Deve-se trabalhar muito, mas não me venham com essa história de que a vida é só isso. Assim, Pepe Mujica recebeu uma equipe de reportagem na sua modesta propriedade rural em Rincón del Cerro, nos arredores de Montevidéu, ao lado dos cães e galinhas que cria e alimenta todos os dias. Você consegue imaginar a Dilma criando galinhas? Aos 77 anos, Mujica doa 90% de seu salário, de 260 mil pesos uruguaios, quase 28 mil reais, a instituições de caridade. 90%. Não possui cartão de crédito nem conta bancária. Sua lista de bens em 2012 inclui um terreno da sua propriedade e 2 com os quais conta com 50% de participação, todos na mesma área rural. Diz ter alma de camponês e se orgulha de sua plantação de acelgas e já pensa em voltar a cultivar flores. Preste atenção no que esse homem disse e que serve de lição para mim e para você. Repito, um ateu comunista. Eu não sou pobre. Eu não sou pobre. Pobres são aqueles que precisam de muito para viver. Esses são os verdadeiros pobres. Eu tenho o suficiente. Ah, se nós pensássemos assim, que nós temos o suficiente.
que nós não precisamos de muito para viver, que nós não precisamos das coisas, do prazer, da satisfação que nós buscamos. Que tal se nessa semana você praticasse um ato de generosidade? Nesta semana, você praticasse um ato de generosidade. Mas eu não estou falando aqui daquela moedinha que você, sem vergonha, que você dá para o mendigo na porta do metrô. Eu estou falando de uma generosidade sacrificial. Você entregasse algo para alguém, você desse um presente para alguém que te custasse sacrifício. E que demonstrasse que você não depende daquilo que é material para viver. Que tal se nessa semana você fizesse algo que talvez você não faz há muito tempo? Ofereça ao Senhor um dia de jejum. Jejum serve para isso, sabe? Jejum não serve para você pedir coisas para Deus. Jejum serve para você dizer que você depende de Deus e não das coisas. A sua dependência está no Senhor e não no alimento ou em qualquer outra coisa. Ofereça ao Senhor um dia de jejum. Se você não sabe como jejuar, depois procura a gente te explica. Que tal, nessa semana, você fazer uma boa limpeza nos seus armários? Que tal? Oi? E doasse para o bazar, sim! Desce, limpe os seus armários e se livre de tudo aquilo que você não precisa ou que você não usa mais. Que tal fazer isso? Tenho certeza que tem muita coisa encostada lá no teu armário, como tem no meu também. Que tal se nessa semana você se sentasse com a sua família? Sente-se com a sua família nessa semana e reavalie o seu orçamento. Ih, pastor, eu não tenho nem orçamento, então é bom que você tenha. Não é isso, presbítero Marcelo? O presbítero Marcelo é nosso especialista na igreja nisso. Tenha um orçamento familiar. Se você não sabe como fazer, converse com o presbítero Marcelo. Ele pode te ajudar. Faça um orçamento. Ou se você já tem um orçamento, reavalie. Senta com a sua família, reavalie o orçamento. Veja para onde está indo o seu dinheiro. Como é que você pode mudar o seu orçamento de uma tal maneira que ele se alinhe mais com os valores do reino? De tal forma que você possa olhar para as suas finanças, você possa olhar para o seu orçamento e dizer: eu não estou servindo para a minha própria satisfação, o meu orçamento não está servindo só para o meu próprio prazer, mas o meu orçamento demonstra que o meu prazer está no Senhor. Que tal? Algumas ideias práticas para que você demonstre que na sua vida, para uma boa semente, uma somente. Para uma boa semente, uma só mente. Vamos orar? Senhor bendito, queremos nesse momento confessar, Deus, que tantas e tantas vezes o nosso coração, ele se apresenta dividido diante de Ti, Pai. Tantas e tantas vezes, Senhor, o nosso coração busca riqueza, satisfação, prazer, em lugar das coisas do alto. Nós trocamos o Deus verdadeiro, Senhor, pelas migalhas desse mundo. Senhor, tem misericórdia de nós. Ensina-nos, ó Pai. Ensina-nos a não viver para nós mesmos, Senhor, mas vivermos para o Teu prazer e para a Tua glória. Vivamos, ó Deus, para o serviço da Tua obra, para o serviço do Teu reino, Deus querido. Que as nossas vidas e a vida das nossas famílias estejam voltadas, ó Deus, para o prazer e a satisfação de sabermos que somos úteis no Teu reino. Abençoa a nossa semana, Senhor, e que possamos viver esses valores, possamos viver, ó Deus, a suprema riqueza que há em Cristo Jesus. Conduz-nos nesse processo, Pai, nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Oh,